Israel vai anexar o sul do Líbano. Bem-vindo, este é o Geopolimono, Geopolítica Monocromática. E eu sou o Jonathan e nesse canal a gente fala sobre situações nevrálgicas envolvendo nações. E nesse vídeo a gente vai falar sobre uma questão nevrálgica envolvendo Israel, Hezbollah e o Líbano. Vou trazendo uma matéria do Jerusalem Post, onde a gente vai especular sobre uma possível outra visão da questão fronteiriça entre o Líbano e Israel, que está envolvendo essa questão Hezbollah. E nesse vídeo a gente vai dar uma especulada aí sobre esses pontos que a reportagem traz e que pode nos dar uma outra percepção do que pode ou não acontecer, ou qual seria uma possível ideia da questão de, principalmente, de Israel em relação à região. E é isso que a gente vai discorrer aqui nesse vídeo. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa aquele like aqui no vídeo. Também considere se inscrever-se aqui no Geopolimono, ativando o sininho de notificações para sempre ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo no canal. E é claro, aquele comentário, sempre de forma respeitosa, porque recíproca é verdadeira, é muito bem-vindo. Chega de mais delongas e vamos logo especular a respeito dessa questão. O sul do Líbano, na verdade, é o norte de Israel? Opinião, essa reportagem foi escrita por Michael Freud no dia 17 de novembro e ela traz uma reflexão a respeito de uma possibilidade que, na verdade, ela existe sim, de que é uma questão envolvendo as intenções religiosas, de repente, de Israel em relação à região. E nessa reportagem ele traz vários pontos que trazem locais onde, de certa forma, são importantes para a questão judaica e também questões bíblicas, inclusive, que demarcam algumas regiões como sendo a terra prometida ali naquela região. E será que de fato isso pode estar influenciando a ideia das IDFs, a ideia de Benjamin Netanyahu, a ideia, enfim, do governo israelense em relação a esse conflito lá na região? E não é somente a questão envolvendo a expulsão do Hezbollah ali da região, seguir a resolução da ONU, enfim. Será que pode haver uma outra intenção em relação a esse conflito? Vamos trazer aqui alguns pontos dessa reportagem para a gente dar uma especulada em relação a isso. Lembrando que aqui é só uma especulada mesmo, a gente não quer ensinar absolutamente nada, mas só dar um outro ponto de vista que de repente pode ser que aconteça ou não. Então vamos aqui discorrer um pouquinho da matéria. Historicamente falando, o sul do Líbano é, na verdade, o norte de Israel, e as raízes do povo judeu na área são profundas. E aí ele salienta alguns pontos aqui da reportagem que eu vou trazer aqui. Tendo crescido em uma fronteira internacional entre o Estado judeu e os nossos vizinhos do norte, tomamos como certa que assim como sempre foi e deveria ser. Mas na verdade é que a fronteira atual entre Israel e o Líbano tem um pouco mais de um século e é totalmente artificial. Uma relíquia de uma época em que os colonialistas europeus desenhavam linhas caprichosamente em mapas sobre uma garrafa de conhaque em salas cheias de fumaça. E aqui vem uma questão, até uma liberdade poética aqui, falando de que naquela época foi os europeus que, na verdade, definiram essa linha, né, entre Israel e Líbano, e como se nada tivesse importância em relação às questões judaicas, por exemplo. Historicamente falando, o sul do Líbano é, na verdade, o norte de Israel, e as raízes do povo judeu na área são profundas. Isso pode não ser traduzido agora em uma realidade política é uma questão muito mais complexa, mas simplesmente não há como negar essa nossa conexão com a Terra. Ou seja, aqui o repórter ele traz esse ponto dizendo que não tem como negar de fato que Israel tem essa ligação com esse pedaço de chão lá. E aqui na reportagem ele vai trazer alguns pontos bíblicos falando a respeito. De fato, nos tempos bíblicos, o sul do Líbano era claramente parte da terra de Israel. No livro de Gênesis 10:19 diz: as fronteiras de Canaã se estendem de Sidom em direção a Gerar até Gaza, e então em direção a Sodoma, Gomorra, Adma e Sevaim até Laza. Sidom, uma cidade no Líbano, fica a meio caminho entre a atual fronteira israelense e Beirute. Pouco antes da sua morte, nosso patriarca bíblico Jacó abençoou seus 12 filhos e a bênção que deu a Zevulon. Zevulon viverá à beira-mar e se tornará um porto para navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Gênesis
49:13. O livro de Josué 13:16 menciona Sidom explicitamente como sendo prometida ao povo judeu. E também diz 19:28, a fronteira da tribo de Aser se estendia até Sidom. Então aqui na reportagem ele traz algumas referências bíblicas de que realmente o Líbano fazia parte da Terra Prometida. Mas tem um outro ponto na reportagem que ele traz que também tem relações a alguns profetas que ali estão enterrados. Outras evidências da ligação judaica com a área podem ser encontradas nos vários locais sagrados e túmulos dos justos no sul do Líbano. O mais conhecido é o túmulo de Zevulon, em Sidom, que durante o século foi um local de peregrinação para judeus de toda a região e de outros lugares. Ele também fala em questão da sinagoga. Talvez não seja nenhuma surpresa que uma das sinagogas mais antigas do mundo esteja localizada no Harat al-Yahud, no bairro judeu de Sidom, construída há quase 1.200 anos em 833. Acredita-se que tenha sido construída no local uma antiga casa de culto judaico que remonta a pouco depois da destruição do segundo templo. Então ele traz o exemplo dessa sinagoga que é lá naquela região, que é justamente onde está acontecendo aí esses embates de Israel com o Hezbollah. Ele traz um ponto aqui na reportagem que ele diz como o sul do Líbano foi isolado de Israel. Então, como o sul do Líbano foi essencialmente cortado do norte de Israel. A origem dessa divisão aconteceu há um século. Após a queda do Império Otomano, a Grã-Bretanha e a França chegaram a um acordo secreto em 1916, chamado Acordo Sykes-Picot, que efetivamente dividiu grande parte do Oriente Médio em esferas de influência entre Londres e Paris. Basicamente, uma linha foi desenhada em um mapa, e foi esse rabisco que essencialmente serviu como a fronteira entre Israel e o Líbano como conhecemos hoje. E agora ele traz dois dados bem interessantes em relação a interesses envolvendo o governo Benjamin Netanyahu. No início deste ano, uma organização israelense chamada Uri Safon, Desperte o Norte, foi fundada com o objetivo de incentivar a colonização judaica no sul do Líbano e pediu que o governo haja. E aí essa organização aí tem esse interesse em colonizar ali o sul do Líbano, assim como é feito com a Cisjordânia, onde já há rumores que possivelmente vá haver ali algumas questões mais nevrálgicas ali, pela questão dos colonos ali israelenses que estão ali na Cisjordânia, e parece que a ideia é aumentar ali a questão dessas colônias, né? Aqui a reportagem ela fecha com uma frase muito interessante, fica uma pulguinha atrás da orelha pela influência que o escritor da matéria tem com a questão de Benjamin Netanyahu. Afinal, os sonhos de hoje têm uma tendência a pronunciar a realidade de amanhã, especialmente no Oriente Médio. Aí vem o detalhe de quem escreveu aí a reportagem. O escritor atuou como vice-diretor de comunicação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E aí, nessa questão aí envolvendo essa reportagem, o que você achou aí um pouquinho da história de Israel? Essa questão desse repórter aí já ter sido vice-diretor de comunicações do Benjamin Netanyahu. Será que ele, na verdade, está só escrevendo uma reportagem em relação aos sentimentos ali de alguma parte da população israelense, enfim, ou propriamente dito dele mesmo como escritor? Ou ele sabe alguma coisinha em relação às intenções de Benjamin Netanyahu? O que você acha em relação a isso? Deixe um comentário aqui no vídeo, sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.